Can you see it now? Can you see the Matrix for what it truly is? Desde o início dos tempos, o ser humano se pergunta: quem governa este mundo? E mais profundamente, quem governa a nós? Há uma sensação quase instintiva de que algo nos envolve. Algo que não pode ser visto, mas que pesa sobre o espírito. Uma força invisível que molda crenças, desejos e destinos. Para alguns, isso é apenas o acaso. Para outros, é o toque dos deuses. Mas para os gnósticos, antigos mestres do conhecimento oculto, a resposta era bem diferente. Eles diziam: este mundo não é o verdadeiro lar da alma. O cosmos visível é uma prisão de luz aprisionada na matéria. E por trás dessa prisão existem guardiões, os arcontes. A palavra arconte vem do grego archon, que significa governante, senhor. E para os gnósticos, eles não eram simples metáforas. Eram inteligências cósmicas reais, forças psíquicas que controlavam o destino humano. Esses seres, diziam eles, dominavam o mundo da forma. Eram responsáveis por manter as almas adormecidas na ilusão. Como pastores de um rebanho invisível, alimentavam-se da inconsciência e do medo. Mas o mais inquietante é que esses arcontes não eram considerados deuses verdadeiros. Eles eram apenas sombras projetadas por algo ainda maior. Uma entidade que acreditava ser o criador de tudo, o Demiurgo. O Demiurgo. Essa palavra ecoa nas tradições antigas com um tom ambíguo. Em Platão, ele era o artesão divino, o organizador do cosmos. Mas para os gnósticos, o Demiurgo era um impostor, um deus cego, arrogante e ignorante de sua própria origem. Criador de um mundo imperfeito, acreditando ser o único Deus. Mas, na verdade, era apenas uma faísca caída da plenitude divina, o pleroma. Conta a antiga tradição gnóstica que tudo começou com Sofia, a sabedoria divina. Ela desejou conhecer o infinito de forma independente, mas ao fazê-lo, gerou uma emanação imperfeita, um ser sem luz própria. Esse ser, cego ao pleroma, acreditou ser o único existente e, movido por esse orgulho, criou o cosmos material. Assim, nasceu o Demiurgo, o arquiteto da ilusão. Seu nome era Yaldabaoth, metade luz, metade treva. Seu rosto, dizem os antigos textos, era como o de um leão com corpo de serpente. Yaldabaoth, em sua ignorância, proclamou: eu sou o único Deus, e fora de mim não há outro. Mas Sofia, arrependida, olhou para sua criação com compaixão e soprou secretamente uma centelha de luz dentro do homem. Foi esse sopro que fez o humano diferente dos outros seres, porque dentro da carne e do sangue arde uma chama que não pertence à matéria, uma fagulha da consciência divina que anseia pelo retorno ao pleroma. E é justamente essa luz interior que os arcontes temem. Eles não suportam o brilho da alma desperta, pois enquanto a consciência dorme, eles governam. Mas quando ela desperta, o véu começa a rasgar. Os arcontes, segundo os textos gnósticos, não são apenas entidades externas. Eles também vivem dentro da mente humana. São as vozes do medo, do desejo e da vaidade. Os impulsos que nos fazem esquecer o que realmente somos. Eles moldam religiões, sistemas e crenças. Transformam o espiritual em dogma, o amor em obediência, e fazem da alma um servo da matéria. Através da ignorância, eles constroem o império da ilusão, e a cada vez que nos identificamos com o ego, o corpo ou o nome, eles se alimentam. O mundo, então, se torna o palco de um jogo cósmico,
um jogo de lembrança e esquecimento, de queda e ascensão, de sono e despertar. Os gnósticos não viam isso como uma luta entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância, entre a centelha da consciência e a sombra do esquecimento, entre o ser e o simulacro. E o caminho gnóstico era o da gnose, o conhecimento interior. Não um saber aprendido nos livros, mas uma revelação silenciosa, um reconhecimento direto da própria origem divina. Eles diziam: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o todo, pois dentro de cada alma existe uma ponte secreta que leva ao pleroma, mas essa ponte só aparece quando o buscador se volta para dentro. O que virá a seguir é chocante, porque, segundo a tradição, o demiurgo e seus arcontes ainda operam neste mundo. Eles não são monstros de outro plano, mas padrões energéticos que se infiltram nas estruturas da mente coletiva. Através das distrações, da culpa e do medo, eles mantêm o ser humano em transe. Criam o espetáculo da vida para que esqueçamos o que somos, e nos fazem adorar o próprio cárcere, acreditando que é liberdade. Mas há uma saída, não através da fuga do mundo, mas através da compreensão, porque o que é visto com clareza perde o poder de dominar. O gnóstico não luta contra o mundo, ele desperta dentro dele. Reconhece que o corpo é temporário, mas a consciência é eterna. Percebe que a mente e os seus desejos e medos são apenas o eco dos arcontes, e então, silenciosamente, ele observa. Nesse silêncio, os véus se desfazem, e o buscador começa a perceber algo extraordinário, que até mesmo o demiurgo faz parte do todo, que a sombra também nasce da luz. Sofia, em seu arrependimento, nunca abandonou sua criação. Ela permanece no coração de cada ser como um sussurro constante, e esse sussurro é o chamado do retorno. Quando a consciência desperta, ela reconhece que nunca esteve separada, que mesmo o erro foi parte da dança do aprendizado, que até os arcontes, em sua ignorância, servem ao despertar da alma. Porque nada pode existir fora da totalidade, nem mesmo o engano, nem mesmo o sofrimento. Tudo é um movimento dentro do infinito. O demiurgo acreditava ser o único Deus, mas o verdadeiro Deus é aquele que o contém, aquele que é silencioso, sem nome e sem forma, aquele que é o fundo de onde tudo surge. Os gnósticos chamavam isso de pleroma, a plenitude. Os hindus chamariam de Brahman, os budistas de vacuidade e os místicos cristãos de reino dos céus. Diferentes nomes para a mesma realidade invisível, a mesma luz silenciosa que habita por trás de todas as formas. A grande ilusão é acreditar que estamos separados dela, mas essa separação é apenas um sonho tecido pelos arcontes da mente. E quando o buscador desperta desse sonho, ele não destrói o mundo. Ele o contempla e o reconhece como uma miragem sagrada. O corpo continua, a vida continua, mas algo muda. A alma se torna livre dentro da própria existência. Não há mais prisão porque não há mais identificações. O homem não é mais servo do ego, nem do demiurgo. Ele se torna o próprio conhecimento, a gnose viva. A verdadeira libertação, então, não é escapar do mundo, mas perceber que o mundo nunca foi real no sentido absoluto. É ver o cenário da existência como um reflexo passageiro do eterno. E assim, o buscador sorri, porque entende que nada precisa ser destruído, nem o mal, nem a sombra, nem o próprio demiurgo, pois tudo faz parte do jogo divino da manifestação. Sofia, a Mãe Sagrada, observa. Ela sabe que, no final, cada centelha retornará ao pleroma, e o que parecia uma queda foi apenas o caminho do aprendizado. O véu da ilusão se dissolve, os arpontes perdem o domínio
e o espírito desperto repousa na paz do que sempre foi. O homem, então, descobre o que os gnósticos sempre souberam, que o verdadeiro Deus nunca criou o mundo da dor, mas que ele, em silêncio, o permeia, como o oceano que sustenta cada onda. A gnose é o despertar dessa percepção. É ver Deus não como um ser distante, mas como o próprio ser, e entender que o mal não é um inimigo, mas um mestre disfarçado. Pois até a ilusão tem o seu propósito: fazer a consciência lembrar de quem ela é. O demiurgo acreditava estar no comando, mas na verdade ele sempre foi apenas um reflexo da fonte, um eco da própria inconsciência divina. E agora, à medida que o homem desperta, a criação volta a se alinhar com sua origem. A luz retorna à luz. A sabedoria volta ao seio do Uno. Os arcontes perdem poder quando não são mais temidos. O demiurgo desaparece quando é compreendido. E o buscador percebe que sempre foi livre. A prisão nunca existiu, apenas o sonho. E o despertar é lembrar-se de si mesmo. A verdadeira gnose não está em conhecer os deuses, mas em conhecer o Deus que habita silenciosamente dentro de ti. E quando essa lembrança floresce, todo o universo se torna transparente, porque a luz interior dissolve o véu do invisível. E então o buscador contempla. O mistério revelado não está fora, mas dentro. Os arcontes eram apenas ecos da própria sombra, e o demiurgo uma lição sobre o poder da ignorância. Mas além de tudo isso, há apenas o silêncio do pleroma, o silêncio do que é eterno e sem forma. E nesse silêncio, a alma finalmente descansa, porque compreendeu o segredo. Nunca houve separação, nunca houve prisão. Tudo é um.